Olá pessoal, vamos estudar mais um caso relacionado com a Terra plana, o problema do horizonte. Estudo do comportamento do horizonte nos modelos esférico e plano da Terra. A proposta. No mundo real, observamos alguns fenômenos que serão usados num teste de validade para dois possíveis modelos de formato da Terra. Vamos a eles. 1. Ao nos posicionarmos em altitudes cada vez maiores, a linha do horizonte se afasta de nós e cresce em tamanho, enquanto a área de solo visível aumenta. Só é possível ver uma parte da superfície terrestre. 2. Para uma altitude fixa, a distância do observador à linha do horizonte é igual em todas as direções. 3. Para uma altitude fixa, a medida da área de solo visível não depende da posição do observador. O que depende dessa posição é a região geográfica avistada. Agora vamos analisar qual dos dois modelos para a Terra, se é o esférico ou é o plano, que é compatível com estas observações de como o mundo real se comporta. Vamos começar com a Terra esférica. Vamos colocar um observador aqui e pensar um pouco. O que o observador percebe da Terra naquela posição em que ele está é definido pelas tangentes à superfície terrestre que passam por ele. Essas retas que passam por ele e tangenciam a esfera da Terra definem a linha do horizonte. Se o observador mudar de posição, essas tangentes mudam e a linha do horizonte também muda. Vamos analisar isso com calma. Olhem bem o que o observador vê da posição 1. Ele enxerga na Terra somente aquela parte verde. A parte vermelha ele não vê. A parte verde está antes do horizonte dele. A parte vermelha está depois. Se está além do horizonte, ele não consegue ver. Na posição 2, a área observada aumentou. Aquela calota verde cresceu, o horizonte cresceu, o horizonte se distanciou. Olhem bem. Altitude baixa, vê menos. Uma altitude maior, ele vê mais. Então, nós validamos o primeiro item, porque na Terra esférica, quando o observador se eleva, o horizonte se afasta e aumenta de tamanho. A área de solo visível também aumenta, e não é possível ver toda a Terra. A mesma figura mostra que o horizonte fica sempre a uma mesma distância do observador, porque o observador é um ponto externo a uma esfera e todas as tangentes têm o mesmo comprimento por causa da simetria. Então, nós também validamos o segundo item, porque na Terra esférica, a uma determinada altitude, a distância do observador ao horizonte é igual em todas as direções. Vamos ao terceiro. Vamos colocar o observador aqui, as tangentes, a linha do horizonte. O que o observador na posição 1V da Terra é aquela calota verde. Se ele mudar de posição para a posição 2, o que acontece? A região geográfica mudou. Ele vai ver outros países, outra região. Mas a área observada é a mesma, a área medida. Então, olhem lá, na posição 1, ele vê aquela parte verde. Na posição 2, ele vê outra região da Terra. Mas a área, em quilômetros quadrados, por exemplo, vai ser a mesma. Se ele for para uma posição oposta aqui no globo terrestre, ele vai ver uma região totalmente diferente. Mas como ele não mudou de altitude,
a medida da área verde não vai mudar. Daí, nós validamos o terceiro item, porque na Terra esférica, a uma determinada altitude, a medida da área de solo visível não depende da posição do observador. O que depende dessa posição é a região geográfica avistada. Agora vamos trabalhar com a Terra plana. Vamos colocar um observador aqui. Logo de saída, já notamos algo muito estranho, porque tão logo o observador ultrapasse a altitude das montanhas mais próximas, ele já consegue ver a borda da Terra. A Terra plana tem um horizonte só. Então, bastou ele se elevar um pouco, ele já consegue ver os limites da Terra. Numa outra posição, o que ele vê é a mesma coisa. Quando ele saiu da posição 1 e foi para a posição 2, mais elevada, o horizonte não mudou. O horizonte ficou igual. Ele não cresceu, não se afastou e a área observada da Terra foi a mesma. Então, nós refutamos o primeiro item, porque na Terra plana, quando o observador se eleva, a linha do horizonte não se afasta nem cresce. A área de solo visível não aumenta com a altitude. Toda a Terra é vista ao mesmo tempo. Vamos ao 2. Colocando o observador aqui, a região de visibilidade dele é esta. Vocês estão vendo que ele está mais próximo de uma borda do que da borda oposta? É lógico que o horizonte dele não pode estar todo a uma mesma distância dele. Só com essa figura já refutamos também o segundo item, porque na Terra plana, a uma determinada altitude, a distância do observador ao horizonte não é sempre igual em todas as direções. Vamos ao terceiro. Colocando o observador ali, definimos a área de visibilidade. Agora nós vamos manter a mesma altitude, mas a área não muda. Ele vê a mesma coisa. Quando o observador sai da posição 1 e vai para a posição 2, a região geográfica observada é a mesma. Ela não se modificou. Então, nós refutamos o terceiro item, porque na Terra plana, para uma mesma altitude, a medida da área de solo visível não muda, mas a região geográfica avistada não depende da posição do observador. Este sempre vê toda a Terra. Conclusão. 1. O modelo da Terra esférica se comportou de acordo com os 3 itens que obtivemos a partir de observações do mundo real. 2. O modelo da Terra plana foi incapaz de explicar os mesmos 3 itens. A conclusão é que o modelo esférico da Terra pode representar a realidade, enquanto o modelo plano não pode. O que nós fizemos, então, foi descartar definitivamente o modelo plano, porque ele não representa a realidade. A Terra esférica tem a sua chance, porque ela validou os itens. Então, não há saída. É 5-0 para os defensores da Terra esférica.